Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá, pessoal! Sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando mais um episódio aqui do Sindi Mais Forte, nosso canal de comunicação, novo canal de comunicação com os fortalezenses a partir do Sindiforte. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos na capital. Traz para vocês o Sindi Mais Forte com a visão de mundo da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, hoje teremos Jéssica Gomes Monteiro e César Mota, que garantem a qualidade de som e imagem desse episódio. Hoje vamos fazer um episódio especial, afinal de contas vamos analisar um ano da nova gestão, a gestão Vamos Mudar, que assumiu no dia 6 de junho de 2024 e completa hoje um ano. Para essa conversa, vamos contar com a presença do presidente do Sindiforte, Eriston Ferreira. Obrigado, Eriston, por estar aqui para mais um episódio do Sindi Mais Forte. Olá, Márcio, tudo bem? É muito bacana estar aqui hoje para esse tema, né? É uma data bem significativa, bem simbólica. Há um ano atrás estávamos aqui num tormento de processo eleitoral e posse, empolgação. Foi um momento bem bacana, né, da história do Sindiforte, né, também importante para o futuro dos servidores, e vai ser muito bom fazer esse resgate hoje, até para a gente dar uma satisfação aos nossos filiados do que mudou, né, com muita transparência, né, mostrando números e coisas concretas conquistadas por essa diretoria. Parabéns, Eriston, por compartilhar informações. É sempre muito importante a gente ter transparência. E ao lado dele teremos a presença de Francisco Dantas, que é conselheiro fiscal, que está observando todas as movimentações das contas do sindicato. Obrigado, Dantas. Obrigado. Por vir aqui participar dessa conversa. Muito obrigado. A gente tem hoje a intenção de trazer aos nossos filiados e filiadas um resumo bem objetivo de todo o trabalho que está sendo desempenhado hoje pelo sindicato na intenção de dar melhores resultados e trazer melhores investimentos para o sindicato e para o dinheiro dos nossos filiados. Obrigado, Dantas. Tem um lembrete aqui para todos e todas que estão nos acompanhando, né? Siga o episódio no nosso canal do YouTube, no nosso site e também no agregador de podcast Spotify. Além de acompanhar o nosso novo canal no site e também no agregador de podcast, a gente precisa do seu like para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas nessas redes sociais. É hora de ouvir agora a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o quadro Sindi Mais Cultura, mas eu dou mais detalhes assim que terminar essa primeira etapa, o nosso quadro inicial, o Sindi Mais Diálogo. Para a gente poder começar, gostaria de convidar aqui o Eriston e o Dantas para que eles possam nos dar aqui uma visão, né? A conversa é para relembrar as ações que ajudaram a transformar a forma como o sindicato é administrado e as questões de patrimônio que está dobrando, né, com a aquisição de um terreno que existia ao lado, uma casa que entrou no mercado e a atual administração fez questão de ir lá e comprar. Para quê? Para a gente poder dobrar de patrimônio. Mas para começar, Eriston, eu gostaria de pedir para você, depois de um ano, o que mudou no Sindiforte? Obrigado por estar aqui e vamos ao papo. Então vamos lá, Márcio. Eu acho que
o importante para a gente, né, distinguir bem o que mudou é iniciar um resgate de como encontramos o sindicato, né? Como relembrar que os servidores, há um ano atrás, como é que estava a situação interna aqui do nosso sindicato, né? Era uma antiga diretoria que estava na direção do sindicato sob júdice, digamos assim, porque o processo anterior ao do ano passado já existia indícios muito fortes de que houve irregularidades no processo eleitoral, né, que levou a antiga diretoria a assumir. E em meio a todo esse processo, o ano de 2024 iniciou-se com um grande conflito, né, e uma divisão interna da antiga diretoria do sindicato, no início de 2024. A Assembleia mudando o Estatuto do Servidor para mudar a regra de processo eleitoral, era briga da central sindical que aqui estava com a presidência acusando um núcleo de diretores que reivindicava essa central, né, que era a CUT, de estar tentando tomar o sindicato, né, dos servidores, tudo isso em meio a denúncias de arrombamentos no sindicato, denúncias de mau uso do dinheiro dos servidores, culminando a um mês de março, né, o início do mês de março, onde uma diretoria que se denominava majoritária afastou a presidente do sindicato, né, na Célia, na época, de maneira totalmente irregular, né, que hoje a gente tem as documentações, tem informações do processo como um todo. Inclusive jurídicas, isso, né, Edson? Isso. E a presidente afastada ilegalmente, essa diretoria majoritária assume os controles dos recursos do sindicato, das decisões, né, inerentes aos servidores, no meio de uma campanha salarial onde o sindicato deveria estar 100% dedicado à luta pelos trabalhadores, à luta pelo reajuste salarial, e o Sindiforte, na época, abandonou completamente esse processo de luta por conta dos conflitos internos que estavam na diretoria e essa disputa interna. Outros sindicatos assumiram o protagonismo, como a Frente Sindical, né? A FECEP-FO e a União Sindical tomaram a frente desse processo, e toda essa disputa sai uma decisão judicial sobre o questionamento do processo eleitoral, que afastaria definitivamente essa diretoria que estava causando todo esse conflito, dando posse, né, com todo o indicativo de que daria a posse para a chapa 2, que era a nossa chapa, que tinha concorrido em 2020. E nessa ocasião, o juiz do processo chamou para uma audiência de conciliação, onde saiu um acordo de que se realizaria então um novo processo eleitoral para ver definitivamente quem era o mais legítimo, e que esse processo eleitoral seria fiscalizado pelo Poder Judiciário para que pudesse ter toda a transparência, né, toda a legitimidade, por meio de urnas eletrônicas, para que definitivamente a verdadeira vontade do servidor prevalecesse no resultado do processo. E em meio a todo esse conflito que estava aqui dentro do Sindiforte, prevaleceu a chapa 2, né, com uma vitória bem significativa, né, com mais de 15% aí de vantagem do segundo colocado. Segundo colocado, né? Foi um processo eleitoral também bem complicado, porque meio a esse tumulto, né, várias forças políticas enxergaram oportunidades de tentar, né, e isso é democrático, né? Claro, isso faz parte, né? Não estou falando desse aspecto como uma coisa negativa, pelo contrário, se inscreveram 4 chapas, uma foi impugnada, 3 chapas concorreram, e a gente conseguiu esse êxito que, inclusive, abrilhantou mais ainda, né? Deu mais empolgação à nossa vitória.
Quando a gente assume, a gente encontra um sindicato altamente devastado, documentações sumidas, arquivos apagados, muita coisa mesmo abandonada, né? O sentimento que a gente, né, por exemplo, para mim particularmente, que fui vice-presidente do Sindiforte até 2020, na verdade até 2019, e ver como era o Sindiforte quando eu estava na vice-presidência, e voltar e ver a nossa sede, ver a administração mesmo, os processos internos, da forma como a gente encontrou, foi muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, nos deu uma motivação muito boa, né? Muito grande, para realizar um trabalho que hoje a gente vai, né, debruçar um pouco aqui sobre tudo que a gente fez. E ainda vamos conversar aqui um pouco, né, dentro do debate, sobre o aspecto patrimonial, contábil, financeiro, estrutural, que saudando aqui já o meu amigo Dantas, presidente do Conselho Fiscal, e a gente fez questão de trazer para dentro desse mandato, justamente por conhecer a competência do Dantas, né, na construção de processos transparentes e legítimos. E também vamos falar um pouco sobre a parte política, que é muito importante, né? Administração da Isso. área Quando política. eu falo parte política, é por luta, né? A atuação na luta, nas conquistas, que é a finalidade fundamental de qualquer sindicato, é a representação, é a luta, é avanço, são as conquistas, mas na parte também de relações intersindicais. Então, é nítido, né, para quem vê de fora hoje, que o Sindiforte retomou o rumo de progresso, de crescimento, e a gente vai demonstrar um pouco sobre isso hoje. Obrigado, Eriston, por esse esclarecimento inicial, onde você faz um resgate do caos que estava anteriormente. E quando vocês assumem, eu acho muito importante que você nos dê um direcionamento, né? Pedir um pouquinho de paciência para o Dantas, porque é importante também a gente consolidar como foi assumir o sindicato, Eriston, e fazer as mudanças que vocês propuseram já enquanto chapa concorrente, trazendo da campanha uma nova política para ser colocada em prática dentro da entidade Sindiforte. Ótima pergunta, Márcio, até porque eu vou falar agora da principal mudança que houve no Sindiforte, certo? Digo isso porque fui diretor, como falei, por 16 anos. Foram, na verdade, 4 anos como delegado de base, 2 mandatos, 8 anos como vice-presidente e mais um como diretor setorial de trânsito. Então, a gente tinha um bom conhecimento já do funcionamento, da estrutura, do potencial, da parte financeira, de tudo que era possível fazer. E como ela era gerida antes, né? E Isso. por que vocês estão propuseram e colocaram em prática uma nova gestão? Isso deu a nós uma capacidade muito boa de fazer essa principal mudança. E qual é essa principal mudança? Projeto de gestão. É muito importante para qualquer entidade, setor que quer se desenvolver, você, antes de começar, você saber onde você quer estar no futuro. Fazer um projeto de gestão. E a gente sabe muito bem como a gente quer estar no fim desse mandato. Como a gente quer entregar o sindicato para a próxima diretoria que vai assumir no fim do nosso mandato, seja ela quem for. Né? Então, assim, a gente tem esse projeto, saber onde a gente quer chegar nos dá subsídios para que a gente possa traçar o caminho até ele. Né? Que é assim que se elabora um projeto político, um projeto de gestão bem sucedido. Então, acho que a principal mudança é essa, porque o que a gente via antes era: ganhamos a eleição, segue como está e vai fazendo as coisas a toque de caixa do que vem a demanda. Apareceu uma pauta, categoria tal está reivindicando uma pauta. Se categoria não reivindica nada, não era
colocada como foco da campanha. Parte estrutural, a gente tem essa sede, a gente vai ficar só nessa sede mesmo, né? Ver o que é que dá para fazer com o que tem, né? Pinta aqui, troca uma coisinha ali e fica com o que tem mesmo. E para avançar, e benefícios, e convênios, e outras coisas mais, nada era feito visando um resultado específico. Tudo era feito a toque de caixa. E a gente está mudando isso. E a gente vai falar aqui em números, em conquistas que a gente vem fazendo, que todas as nossas medidas ela têm uma finalidade futura. Por exemplo, os convênios. O último convênio que a gente fez agora com a Gympass é focado na saúde emocional, física, né? Tem um porquê disso daí. É um investimento que o sindicato está fazendo, são um investimento com os recursos do servidor e que está retornando para o servidor como uma oportunidade de cuidar da sua saúde. Com propósitos, né? A nova sede, como você falou, e o Dantas vai, né, esmiuçar aqui também, por que aumentar? Porque existe uma capacidade financeira nossa de oferecer mais benefícios para os servidores, mas não tem estrutura física para desenvolver isso. Então, o que a gente pode fazer para isso é aumentar a nossa estrutura física, né? No jurídico, em tudo mais, tudo a gente tem o planejamento de onde a gente quer estar no final do nosso mandato. E as ações que a gente tomou nesse ano vão muito nesse sentido. Apesar de que muitas coisas que foram realizadas, a gente vai discorrer aqui também nesse sentido, foi de correção, né, ainda de prejuízo deixado pelas ações da antiga diretoria, né, ações judiciais, de funcionário, contratos mal elaborados que a gente teve que desfazer e fazer de novo, e tudo isso gera um custo também. Então, é muito importante a gente dar essa transparência para o servidor, que o primeiro ano, mesmo sendo um ano difícil, porque é um ano de reorganização da casa financeira, dos processos, ainda assim a gente conseguiu avançar em muita coisa. Tivemos bons resultados. Muitos bons resultados e que nos dá muito otimismo para o próximo período. Então, Dantas, agora eu gostaria de pedir para você se você pode nos trazer as mudanças realizadas na política de gestão do Sindiforte ao longo desse ano. Bem, Márcio, primeiro eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho do Conselho Fiscal, porque quando o Conselho Fiscal esteve assumindo a pasta, do qual nós temos aqui a Socorro e o Marcos, são dois advogados que dão suporte a gente no Conselho Fiscal, a gente teve, né, a preocupação e tem a preocupação de fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico precisava ser feito para poder traçar quais seriam as estratégias que a gente precisava trabalhar e onde é que a gente precisava atuar. E esse diagnóstico veio o mais rápido possível. Eu sentei com o presidente Éristo e a gente começou a traçar mais ou menos algumas estratégias para que a gente conseguisse, em tempo hábil, em tempo pequeno, conseguir sanar algumas falhas de ordem financeira, gestão e de investimentos, para poder começar a dar o primeiro pé à questão dos investimentos, né? O sindicato, ele assim, tem a preocupação e teve a primeira preocupação de fazer todo um estudo de, vamos chamar assim, de gestão, né? De como é que está a gestão e o que é que a gente pode implementar. Então, a gente começou a pensar em mudar a política de gestão, pensamos em novos investimentos, pensamos em criar uma gestão financeira, porque precisava o sindicato não ter só a contabilidade, precisava ter em sintonia da contabilidade um processo de gestão financeira, como foi citado aqui anteriormente, e para isso trazer ao presidente em tempo hábil, praticamente online, como é que está o acompanhamento das obrigações a pagar, dos investimentos, de tudo que está se passando no dia a dia, coisa que não tinha antes, e precisava que isso fosse implementado, né? E quando a gente pensou nisso, qual foi o primeiro intuito, né? O primeiro intuito era o quê? Cuidar melhor dos recursos dos nossos filiados, fazer com que esses recursos fossem e trouxessem melhores
investimentos e serviços de melhor qualidade para os nossos filiados, porque o sindicato ele sempre foi e pensou de trazer os resultados diante do que a gente estava propondo. E a gente começou a trabalhar nisso, né? A gente começou a otimizar processos, começou a reavaliar alguns contratos, começamos a otimizar recursos e adequar a nova política de gestão para a realidade que o sindicato estava enfrentando. Dentro do turbilhão que o Eriston falou, do primeiro ano, mas se precisava trabalhar comitantemente, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de gestão. E o primeiro pontapé inicial foi a gente conseguir, né, adquirir um sistema de gestão para que a gente pudesse implementar toda a adequação da política financeira dentro do sindicato para que a gente pudesse acompanhar junto com a contabilidade, como eu já falei. E a gente começou a trabalhar com isso, a contabilidade começou a estar mais presente, o Conselho Fiscal começou mais a fiscalizar dentro de uma política mais direcionada a uma política de gestão de melhores resultados de recursos. Tá? Quando a gente fala sobre essa melhoria da gestão, a gente também pode abordar a questão da transparência, ou seja, os filiados podem ter acesso, por exemplo, a como o sindicato está sendo administrado, Dantas? Sim, esse nosso sistema é um sistema que ele é em nuvem, ele é um sistema que dá toda a transparência de todas as obrigações a pagar que o sindicato tem, as obrigações que já foram pagas, quais foram os investimentos que a gente vem fazendo, e o filiado, caso queira, tenha interesse, pode vir ao sindicato ou pode consultar através do próprio Eriston, como é que está o andamento dessa política de gestão desses recursos. Só para você ter noção, Márcio, assim, para ilustrar bem essa mudança. Quando a gente chegou, toda a contabilidade do sindicato era feita, né, tinha um escritório contratado, mas o fluxo era feito em Excel. Você pegava, né, o sindicato comprou um microfone. Aí estava lá no Excel, está no microfone, comprou um microfone. E tal. É um arquivo que qualquer um vai lá e dá um Ctrl+Del e apaga e acabou-se. Esse sistema que a gente contratou, como o Dantas falou, ele é um sistema em nuvem. Ele não é nosso, ele é contratado. Até mesmo, digamos assim, uma investigação do Ministério Público e tal, não sei o quê, o Ministério Público pode chegar e dizer, olha, eu quero toda a contabilidade do sindicato. 2 cliques, puxa tudo. E ninguém faz isso se está querendo fazer coisa errada. E a gente não quer fazer coisa errada. Então, o nosso sistema ele é todo transparente. Como o Dantas falou, a qualquer tempo, qualquer pessoa pode chegar e dizer, festa do servidor no ano passado. Quanto foi que o sindicato gastou para fazer essa festa? A gente puxa lá, tá aqui, contrato com o clube, contrato, né, com o serviço de buffet, contrato com não sei o quê, a banda, e você vê direitinho, quanto, né, quanto sindicato investiu para proporcionar esse serviço para a categoria. Nessa questão. Carro do sindicato, quanto que o carro do sindicato custou, né? Assim, responsabilidade, foi comprar um carro, foi na concessionária, né, como é CNPJ, a gente compra por um valor você mais reduzido, né, você tem como chegar e comparar. Até aqui foi pago pelo carro do sindicato 82 mil no Argo. Vá ver quanto é que o mesmo carro, se fosse uma pessoa física, era tantos % mais caro. Então você consegue enxergar, está lá, tem a transação financeira, saiu da conta do sindicato, foi para a conta da concessionária. Assim, tudo muito bem transparente. Inclusive, isso nos dá a possibilidade, né, desculpa, de fazer planejamento. A gente sabe quanto vai gastar no mês, sabe quanto vai sobrar, e isso vai ou para investimento, para um gasto no futuro, ou elaborar políticas, né, como a compra aqui do... O sistema ele é super transparente. Em cada processo existe em anexo lá o contrato, tá? Os contratos fazem parte de todo o processo de aquisição, investimentos que está lá. Então, o sindicato apresenta esse sistema com inovação, o que é trazer todo o processo transparente para quem quer que seja, para quem quiser acompanhar. E, para você ter uma ideia, quando a gente chegou e deu uma olhada de todo o processo financeiro do sindicato,
uma das principais medidas foi a gente pensar em fazer investimento em aplicações, né? A gente refez uma política de investimento em aplicações específicas, nós tiramos a poupança, que era um rendimento muito baixo, fizemos uma avaliação junto ao mercado, em CDB e RDB, de fundo fixo, e era uma proposta de que a gente precisava fazer com que esse dinheiro tivesse melhores acompanhamentos, melhores resultados. E de praxe, eu conversei com o presidente, ele aprovou e até hoje nós estamos hoje com essa política de aplicações. A gente também teve a intenção de melhorar a mudança da conta corrente do sindicato para outro banco, porque a gente estava precisando de melhor atendimento, de melhores resultados, e o banco anterior que a gente tinha não estava dando esse suporte. Então, vamos otimizar também esse processo, vamos trabalhar com que isso aí nos traga melhores resultados no acompanhamento do que a gente está fazendo. Então, só para tu ter uma ideia, Márcio, o sindicato ainda funcionava com caixinha. Sacava dinheiro e pagava as coisas no dinheiro, né? Que é uma prática muito ultrapassada e sem transparência, porque o que está em dinheiro, hoje não. Qualquer transação feita pelo sindicato, ela está registrada no mercado financeiro. Então, seja por uma compra de cartão, seja por uma compra num Pix, seja por uma compra, um gasto feito por uma transferência, tudo é registrado e de fácil acesso e monitoramento. Entendo. Assim, é muito bacana, né, a gente poder ver que a gestão está se preocupando com instrumentos que demonstram o respeito, né, a todo aquele que é associado ao sindicato e que está ali para receber algum tipo de apoio, né, seja ele político, seja ele jurídico, seja ele de qualquer outro caráter, porque você ganha mais confiança quando você vê um ambiente como esse, transparente, né? Sem dúvida. O sindicato, ele pensou assim, o que foi o papel maior do Conselho Fiscal, né? A gente começou a reavaliar alguns contratos, a gente começou onde é que a gente podia adequar, o sindicato fez também a adequação do quadro de pessoal, de pessoas mais especializadas para determinadas funções, do qual a gente precisava que essas pessoas nos dessem também resultado nesse processo administrativo, não só financeiro, mas de condução administrativa. E a compra do terreno do imóvel aqui do lado, como já foi citado, é a intenção de fazer com que esse sindicato amplie seus serviços, traga melhores serviços para os nossos filiados, adequa a uma realidade de maior contemplação de atividades para os nossos filiados, né? A gente também fez a implantação de placas solares aqui no sindicato, e reduzindo uma conta de energia gigantesca que a gente tinha para praticamente nada, que o investimento que a gente estava prevendo em 1 ano e meio se pagar, eu acho que até menos de 1 ano e meio a gente já tem esse investimento pago. Então, quitado. Então a gente tem a preocupação, como foi citado, a troca da frota de veículos que já estavam com mais de quantos anos, Zé? 2018, né? 7 anos de uso. Veículos já estavam gerando muita manutenção. Então você se pensou em falar, olha, está se gastando muito com manutenção, vamos ver o que é que a gente pode reavaliar a questão da frota e fazer novos investimentos, né? E uma das coisas que a gente também colocou como um dos pontos foi a venda da sala da juridical, que foi passado em assembleia a autorização à venda dessa sala, porque essa sala já estava com mais de 3 anos tentando se alugar, tentando fazer algum investimento com ela, mas não tinha retorno. A sala tem uma dificuldade de conseguir alugar. E a gente pensou, não, vamos vender para que esse dinheiro sirva para os investimentos aqui do terreno do lado, a ampliação do sindicato e otimizar esses recursos para... Para você ter uma ideia, Márcio, os 3 anos e meio que a gestão anterior ficou com essa sala sem usar para nada, só com taxa de condomínio foi gasto mais de R$33 mil. Então, é dinheiro que deixou de ser reinvestido, convertido em benefício para o servidor, porque ficou fechada, não serviu para nada. Então, realizamos uma assembleia para autorizar a diretoria a fazer essa venda, a sala está à venda,
E todo o dinheiro que será arrecadado com esse recurso vai servir para a reforma que vai ter, né, para a ampliação da nossa sede, que, como o Dantas falou, a gente já falou, vai oferecer novos serviços. Mas não é só mudança financeira e estrutural que a gente vive, né? Temos mudança em outros aspectos também, né, Edson, de que forma, por exemplo, o sindicato se inseriu politicamente, né, dentro da luta. E aí eu queria que você fizesse um resgate desde quando vocês assumiram a prioridade de trabalhar em conjunto, trazendo, né, outras entidades sindicais e se inserindo como um jogador dentro desse jogo político de bastante presença, né? Se a gente for fazer uma comparação com a linguagem do futebol, um meia que entrou ali para ganhar o jogo. Como é que a gente pode enxergar, então, o Sindiforte dentro desse aspecto, Edson? Essa nova gestão também se planejou politicamente para a sua atuação sindical, não só financeiramente, estruturalmente. E um grande erro que a gente considerava que era feito no passado aqui era justamente eu vou usar esse termo, isolacionismo arrogante. Por ser o sindicato maior, mais representativo, né? Representa todas as categorias, todo mundo representar todas as categorias, já tem uma história, um marketing, já tem um know-how. A diretoria era muito isolacionista. Não, eu me basto. A gente se basta. É eu que gasto com as campanhas, eu vou aparecer sozinho. E isso você abrir a mão da representatividade, né, de cada núcleo de sindicatos específicos que tem no município e que tem sim sua história, tem sim seu know-how, tem sim seu capital político, que se fossem somados, com certeza o resultado para o servidor era melhor. Então, era como se as decisões fossem tomadas muito mais para resguardar a diretoria do que para... Assim, não estou dizendo que é isso porque eu não estava aqui para fazer para avaliar como é que era tomada as decisões. Mas a impressão que dá é que o sindicato tomava as decisões muito mais para resguardar o valor da diretoria, né, do que para trazer, de fato, avanços para os filiados, que é a finalidade do sindicato. E no nosso modo de pensar, é claro que a gente vai, né, valorizar a nossa diretoria, a gente vai se proteger, mas a prioridade é trazer benefícios para o servidor. E para trazer benefícios para o servidor, a gente tem que estar unido. É bem matemático e óbvio que o Sindiforte, né, se quer alguma coisa boa para a saúde, é mais fácil conseguir se tiver o Sindiforte, o Sindisaúde, o Senes, o Sindisaf, né, o Sindiodonto, né, vários outros sindicatos que representam os servidores da saúde. É claro que se o Sindiforte quer algo bom para a guarda, a gente tem que tentar somar força com o Sindiguarda, com o Sigmec, com a Asgmec, né, que são outros sindicatos que representam a guarda municipal. É claro que se a gente quer melhoria para o agente de trânsito, a gente tem que somar com o Ciatrans. É claro que se a gente quiser, né, melhoria para os servidores fazendários, a gente tem que se unir com o Sindifam. Então, a relação com essas entidades sindicais foi uma grande mudança. E acho que o servidor pôde ver essa mudança na última campanha salarial, ou, por exemplo, na luta que teve agora bem recente da FAGFOR, onde a gente estava lá junto com o Senes, com o Sindisaúde. E assim, não que não haja as divergências políticas entre as direções sindicais, mas isso a gente trata num outro âmbito, fora do campo de batalha, privada, né? Porque, de fato, quem é nosso adversário, né, nosso opositor na luta em busca de direito para o servidor é a gestão. Então, isso, né, é uma outra mudança. A gente percebia muita proximidade de alguns diretores com alguns gestores. E agora, por mais que a gente tente ter uma boa relação no âmbito de abertura de espaço de negociação com qualquer que seja a gestão, mas a gente não tem rabo preso
com gestor nenhum, nem com secretário, nem com prefeito, nem com nada. Se a gente tiver que bater, a gente vai bater, porque a gente não deve favor a ninguém. Então, essa autonomia sindical, que ela é muito importante para nos dar liberdade de fazer a luta, por exemplo, que a gente fez na Câmara dos Vereadores, onde a gente tem autonomia para apontar o dedo e dizer que a secretária Riane, que o prefeito Evandro Leitão foi quem impôs a esses trabalhadores uma condição diferenciada, né, que não tem isonomia com os servidores que já estão nessa transmutação, a gente tem autonomia para dizer isso aqui em qualquer lugar, porque a gente não tem rabo preso com ninguém, e a gente não via isso, né? Por exemplo, quando teve a reforma previdenciária, foi triste ver a força que foi imprimida pelo sindicato em 2021, quando houve essa mudança da lei previdenciária do município. Foi ridículo. Que acabou prejudicando. Praticamente não teve resistência. Então, essa autonomia a gente tem e nós vamos usar isso em prol dos trabalhadores, em prol dos servidores, com a luta que nós vamos travar agora com a reestruturação dos planos de cargos. Então, isso é muito importante, né? É uma mudança mesmo que a gente considera muito significativa para os servidores. Eriston, a gente está chegando, se encaminhando aqui para um tempo, né, do fim do episódio, mas tem muitas coisas ainda que a gente precisa resgatar, né? E uma delas seria como está a relação da gestão Evandro Leitão e o movimento sindical, na sua opinião? Márcio, como é um início de uma gestão... São 6 meses. 6 meses, né? Tanto é o início da nossa também, como é o início da gestão do prefeito. Então, muita coisa mudou. É natural que muita coisa mude em um curto espaço de tempo, até porque a nossa percepção é que o prefeito não conseguiu ainda imprimir um modelo de gestão. Ainda está meio cheio de desmando dentro da prefeitura. E eu tenho uma percepção de que isso ocorre até por intervenção federal e estadual, né? Porque esse benefício de ser os 3 alinhados, né? Mesmo partido, município, estado, governo federal, senado, tudo do mesmo partido, abre margem para que intervenções de outros aspectos interfiram nos projetos locais. Que isso, inclusive, é contraditório com o modelo sistema político democrático, que é de autonomia das esferas dos entes federativos. Mas, quando é tudo a mesma coisa, isso acaba sendo corrompido, né, essa autonomia. E o que a gente vê o que a gente percebe, né, pelos bastidores, é que o governo do Estado quer impor coisas ao município, que... né, forças do Senado também tentam impor coisas ao município, o prefeito fica ali meio que enquadrado nesse cenário, e isso impede isso gera uma perturbação na linha de comando do município. E isso foi muito claro, né, no que aconteceu agora essa semana, na luta da FAGEFOR. Na campanha salarial, a gente conseguiu fazer uma boa construção de luta, mas nessa da FAGEFOR o prefeito já tomou uma postura completamente diferente, autoritária, sem espaço, sem margem de negociação, à vontade, o que ele quis fazer, ele fez e não cedeu uma vírgula, causando inclusive um grande constrangimento na Câmara dos Vereadores, na última quarta-feira, na votação, onde a sua própria base aliada, né, por exemplo, o PSOL votou contra a gestão, os vereadores do PT, muitos, votaram constrangidos, porque os servidores estavam ali dizendo para votar não, e tiveram que votar sim. Então, assim, está começando a desenhar um cenário que, não, né, que vai, de fato, necessitar do Sindiforte um grande enfrentamento. A gente, como eu já falei, está chegando aqui ao final, né, do nosso episódio de hoje,
Eu queria só pedir as considerações finais, né, do Dantas e também do Eriston. Vamos começar por você, Dantas, por favor? Como eu falei, o sindicato ele vem empenhado em continuar e dar continuidade a esse processo de gestão, de acompanhamento mais minucioso dos recursos, melhor investimentos, cuidar melhor do dinheiro do servidor, da servidora, que são os filiados. E o nosso papel ele é imprescindível. A gestão ela precisa estar em sintonia e em sintonia com a gestão de recursos, a gestão de resultados. E esse papel do Conselho Fiscal, esse papel da nossa gestão é dar continuidade a esse processo e a gente vai fazer isso no todo o tempo que ainda falta da nossa gestão, fazendo com que melhores resultados venham a acontecer. Obrigado, Dantas. Eriston? Destacar que a gente, por exemplo, uma outra mudança, né? São muitas mudanças. Outra mudança é justamente essa questão de dar autonomia aos diretores e aos cargos internos. O trabalho, a gente fez questão de trazer o Dantas aqui para mostrar que eu fico despreocupado. A parte financeira aí você controla. E a gente diz, se alguma coisa que a gente estiver fazendo errado, nos dá a dica aí, porque a gente quer mudar e fazer o certo, né? Tipo isso da mudança do caixinha, foi uma intervenção do Conselho Fiscal que disse, olha, isso aqui não é transparente, a gente tem que mudar isso. E durante um tempo a gente foi encontrando artifícios para mudar essa prática interna. Então, essa mudança, hoje a gente tem um clima da diretoria muito harmônico, é uma diretoria que toma decisão coletiva, as reuniões de diretoria são leves, são suaves, os funcionários do sindicato que quando a gente chegou aqui, era uma tensão, era um clima de medo e de tensão que tinha com os diretores. Hoje, todo mundo trabalha harmônico, né, se sentindo bem. Isso propicia um atendimento melhor para os filiados que vêm aqui à sede do sindicato. A gente tem uma mudança na nossa identidade visual. A gente criou esse produto, que é um produto... né, o podcast informativo, que dá a oportunidade do servidor a estar buscando mais informações. A gente tem uma rede social hoje muito mais ativa, muito mais informativa, mais bonita, mais agradável de se ver, né? A gente teve uma mudança nos contratos do jurídico, trazendo, por exemplo, a SCU, que é o escritório de advocacia, que tem como uma das sócias a doutora Lidiane, que os servidores já conhecem, tem um histórico de conquistas só nesse aspecto, né? Também com o jurídico, que antes era um escritório só, a gente dividiu, agora a gente tem a SCU, que é a doutora Lidiane, temos agora o escritório do Eugênio Vasques, que também tem um grande know-how hoje em Fortaleza, onde a gente avançou em mais de 20% de resoluções dos processos individuais, né? A relação do nosso jurídico com a PGM para tentar solucionar, destravar processos que estão aí décadas, como anuênios, isonomia da terceira vara. A gente tem uma grande expectativa de que isso se resolva em um prazo mais curto com essa nova força do jurídico. A gente tem o escritório do Leandro Vasque fazendo o atendimento criminal. Hoje, os servidores têm um plantão 24 horas para qualquer situação criminal que envolva dentro do seu ambiente de trabalho. Tem uma assistência 24 horas, os PADs, né, o nível de sucesso de absorção nos PADs do Leandro Vasque chega nos 90%. Então, são muitos resultados que a gente tem orgulho de estar mostrando aqui, justamente pela construção desse trabalho. E olha que a gente passou por um processo de reorganização da casa, né? Que a gente ainda está enfrentando, né? Por exemplo, nós temos hoje 5 ex-funcionários do sindicato da época da antiga gestão que estão hoje processando o Sindiforte, né? E devido a esses problemas, o Sindiforte hoje contrata não por amizade, por indicação. Você não vê aqui nepotismo de maneira alguma, certo? Você pode vir aqui, qualquer servidor pode vir aqui perguntar aos funcionários se são parentes, se são amigos dos diretores. Não existe nepotismo aqui dentro. A gente contrata por
a gente contrata a empresa que indica pessoas e a gente faz o processo de seleção por meio dessas empresas que são especializadas em RH. Então, perfil de trabalhadores, isso, que se encaixe atuação, né? Na função que ele vai exercer, né? Então, tudo isso, gente, são pequenas mudanças que, somando no todo, dá para sentir a melhora do sindicato. Uma outra mudança significativa: quando a gente entrou aqui, tinha mais de 5 anos que o sindicato não promovia um momento de celebração, de festa, de confraternização, certo? E logo que a gente entrou, a gente fez uma grande festa de posse da diretoria, convidando os servidores a participar desses momentos, né? Aquela linda festa que a gente fizemos no Yacht Club. Fizemos a festa do Dia do Servidor, que foi lá no Clube da Petrobras, muito bacana também. Uma grande participação da base. Quem foi, gostou, com bebida, com comida, com banda boa. Além disso, a gente, né, em dezembro, a gente contribuiu com cada núcleo que pedia apoio, a gente ajudava para fazer essas festinhas locais. A gente tem um programa com os aposentados, são a nossa maior base de filiados, são aposentados, né? Tanto é que essas políticas de ampliação da nossa sede são políticas que serão muito voltadas para uma integração maior com esse público aposentados, que é o futuro do serviço público, né? Nossa grande massa de servidor público. E a gente está tendo essa visão, enxergar como é que vai ser o futuro para a gente se adaptar ao futuro, né? E isso é projeto, isso é visão de gestão do sindicato. É planejamento que a gente vem fazendo a partir da visão que a gente tenta construir, né? Dentro do IPM, o Sindifor continua atuando dentro dos conselhos, né? Agora a gente vai ter uma mudança da empresa de cogestão, isso muito por conta da nossa atuação junto com a superintendente Aline, para que a gente possa tentar buscar uma otimização dos recursos do IPM. Enfim, são muitas mudanças que a gente tem orgulho de dizer que fez. E a gente pode dizer que fez tudo isso, o Márcio. E a gente ainda está bem financeiramente, né? A gente já está juntando dinheiro para iniciar a obra da integração do sindicato. Então, independente da venda do imóvel. Da venda do imóvel, porque só a venda do imóvel não vai ser suficiente para fazer a obra que a gente quer entregar esse sindicato com o dobro da estrutura que a gente recebeu. E é importante frisar, para encerrar, que é patrimônio do servidor, né? A gente não é alugado, não é? Eu não estou pegando o imóvel, alugar, deixar bonitinho para bem receber. Quando a gente sair da diretoria, isso fica, isso é patrimônio, né? Isso o servidor pode dizer, olha, isso aqui é patrimônio, é nosso, né? Não é um arranjo, não é um aluguel que hoje é aqui e amanhã é acolá. É a criação de uma identidade. E a gente ainda tem muito a realizar, né? Dentro do que a gente prometeu de mudança. A gente tem projetos para o aplicativo que a gente prometeu, a gente quer cumprir no próximo momento. A gente pensa muito numa questão de espaço, de uma sede social, de espaço de lazer. Isso não está fora do nosso horizonte. Existem alguns projetos nossos de como fazer isso, e a gente quer pelo menos dar o pontapé inicial, porque é um investimento muito, muito alto para isso. A gente precisa se estruturar para dar esse salto, e a gente quer, antes do fim do nosso mandato, cumprir também com essa nossa promessa de dar esse direcionamento para que a gente possa fazer um ticketzinho, um chequezinho, ó, em tudo que a gente prometeu na nossa campanha. Ariston, só para a gente poder finalizar de uma maneira também a compreender, né? O Sindiforte tem uma atuação política também bastante focada na solidariedade, né? E eu queria que você destacasse, né, as ações solidárias que a entidade vem fazendo
se comprometendo dessa forma também com a classe trabalhadora. Até, ainda bem que você falou sobre isso, que já estava fugindo aqui. Eu acho que essa questão da solidariedade vem a partir também de uma mudança que a gente fez de central sindical. A gente teve a filiação à Intersindical, né, em julho do ano passado, a gente desfiliou da CUT, filiamos à Intersindical. E a Intersindical, ela tem muito esse valor e preza muito essa questão da solidariedade de classe, identidade de classe. A nossa diretoria é classista, nossa diretoria tem identidade de classe. A gente sabe que nós somos trabalhadores e o nosso adversário é o capital, é o patrão, é o governante, né, que defende os interesses dos grandes capitais, da elite. Do capital, né? E a gente tem essa total noção de que justamente essa questão isolacionista, sozinho a gente não constrói, a gente precisa ser solidário, a gente precisa prestar solidariedade a quem também está fazendo a mesma luta que nós. E o servidor precisa compreender isso, que a luta a gente não pode ser corporativista porque o sistema é um só, o adversário no final é um só. Então a gente vem com grandes ações, até estava fugindo aqui, em Brasília, o Sindiforte atua muito também em Brasília, porque lá tem muitas pautas que são dos servidores. Mas, por exemplo, ajudar os movimentos sociais que lutam por mudanças, né, que lutam por uma classe trabalhadora mais com menos diferenças sociais, né? É muito importante isso. Tipo, a luta que a gente está fazendo, o Sindiforte está muito atuante, junto com a Intersindical, no plebiscito que será realizado da escala 6x1, né? E da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É uma luta da classe trabalhadora, mas que afeta também a gente. Todo mundo. Todo mundo. Principalmente servidor público municipal, a sua grande maioria ganha menos que R$5.000. Então, todo servidor vai se beneficiar com isso também. A escala 6x1, a gente tem escala 6x1. Inclusive, a luta do pessoal da turma que está entrando agora da FAGEFOR na saúde é justamente pela redução da jornada de trabalho, o enquadramento que a prefeitura fez da jornada de trabalho deles, de uma jornada de 12x36, de plantonista de hospital. Isso é massacrante. A pessoa tem que ter qualidade de vida. Não adianta o prefeito dizer eu preciso ter um profissional no hospital se esse profissional não está saudável, não está mentalmente bem para cuidar de outra pessoa. Um mecânico, quando ele erra, o carro não anda. Um profissional da saúde, quando está cansado e erra... Pode cometer um erro. Pode matar uma pessoa. Não é? E o prefeito está jogando essa situação para o povo de Fortaleza. Foi triste ouvir certas falas ontem, né, quarta-feira, lá na Câmara dos Vereadores. O prefeito tem que ter responsabilidade com a sociedade. Que responsabilidade? A de simplesmente ter uma pessoa lá morta de cansada... De tanto trabalhar, ou a responsabilidade de ter uma pessoa bem fisicamente, descansada, para prestar um serviço de qualidade para a sociedade. E se precisa ter mais, que ele contrate mais. Tem um bocado de gente no cadastro de reserva para ser chamado. Pare de pagar contrato de OS e tudo mais, e invista em servidor público, faça concurso público, que eu tenho certeza que o resultado no final do mandato dele vai ser uma saúde de melhor qualidade. Depende dele, né? Depende dele. Agora não dá para decisão política que ele não vai dá tomar, para né? ele ficar com esse joguinho. Mas enfim, o Sindiforte hoje tem relações com movimentos sociais, tem relação com centrais sindicais. Não é porque a gente é intersindical que a gente não dialoga com as outras. A gente fez um 1º de maio agora muito unificado, né? Bonito, unificado, de luta, com pauta classista. Nós não temos total independência partidária. Nossa diretoria não defende partido nenhum, certo? A gente tem diretor que é filiado a partido e tal, mas aqui dentro, no espaço de decisão do sindicato,
e de fazer política. A gente não está aqui para bater palma para ninguém que está fazendo nada de errado, né? Triste, por exemplo, você vê um vereador não concorda com o que está sendo votado, mas tem que votar porque é do partido. E aqui com a gente não tem isso. Se o prefeito fizer uma coisa boa, a gente vai reconhecer que foi boa. Se ele fizer uma coisa ruim, a gente vai para cima dele também, porque a gente não tem... A nossa independência, ela é partidária, ela é de central, ela é de tudo. O programa foi mais esticado hoje, mas é importante. É muita mudança. A gente ter um programa um pouco mais esticado, porque a gente dá satisfação aos servidores que são filiados aqui ao Sindiforte. Então, esse Sind Mais Diálogo, um pouquinho mais comprido, mas com muita informação de qualidade. Dantas, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eriston, mais uma vez, né, provando que é um bom comunicador aqui, trazendo informações relevantes para a classe trabalhadora dos servidores. Teremos mais um ano aí, viu? Próximo ano tem mais. Tamo junto. A gente vai para um breve intervalo no Sind Mais Diálogo e voltamos logo depois para apresentar para vocês o Sind Mais Cultura. Um abraço e até daqui a pouco. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. É isso aí, galera. Vocês gostaram do nosso bate-papo do Sind Mais Diálogo? Pois bem, agora a gente vai apresentar para vocês o segundo quadro do nosso episódio de hoje, episódio 18, que é o Sind Mais Cultura. E o espaço que a gente escolheu para apresentar para vocês foi a Casa do Barão de Camocim, que fica aqui no centro da cidade. E as responsáveis por apresentar para vocês serão a Daniele Vidal e a Silene Medeiros. Vamos nessa? Olá, sou Silene Medeiros, estou diretora setorial de gestão pública do Sindiforte. Olá, sou Daniele Vidal, diretora de Saúde e Segurança do Trabalhador. Estamos hoje aqui na Casa Barão de Camocim. Vem com a gente conhecer. O Centro Cultural Casa do Barão de Camocim é um equipamento integrado ao Complexo Cultural Vila das Artes, dedicado às artes visuais. Localizada no centro da cidade, na Rua General Sampaio, número 1632, a Casa do Barão possui 5 galerias para exposições, pátio externo para atividades culturais e gastronômicas, 2 salas multifuncionais e um ateliê para oficinas de artes. Olá, estamos aqui com a Ana Aline, que é diretora do Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. A gente quer saber como é a história dessa casa e como é que ela se transformou no Centro Cultural. A gente está aqui no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. Ela é uma casa, uma construção datada por volta... Tem uma divergência com relação à data. Se é 1888 ou 1889, mas o terreno foi doado em 1885. É uma construção híbrida, né? Conhecida como híbrida por causa da sua arquitetura, que tem traços renascentistas europeus e também alguns outros requintes e refinação. Essa é uma casa que ela foi de fato uma casa, um palacete do Geminiano Maia, que recebeu um título nobiliárquico de barão. Ele era natural de Aracati e morou aqui com a sua família. Então, a casa ela é desse período e ela está aqui no centro da cidade de Fortaleza.
Em 2007, o espaço foi tombado pela Prefeitura Municipal, se torna patrimônio histórico da nossa cidade. E em 2018, ela abre enquanto um centro, enquanto equipamento cultural, tendo a primeira exposição Nossas Janelas, do artista Descartes Gadelha. Então, desde 2018, que ela se torna um equipamento cultural, um centro cultural. E agora a gente está aqui, estou aqui como diretora da casa, então como a primeira direção, nesse intuito de consolidação do pensamento de um equipamento, para que a gente possa pensar para além de um espaço expositivo, voltado com sua vocação para as artes visuais, mas que a gente também consiga pensar elementos do patrimônio, da história, repactuar tudo isso que está em torno dessa memória também. Aline, a Casa do Barão está recebendo o 76º Salão de Abril. Você pode nos falar um pouco, né, dessa exposição e dos projetos? Sim, estamos na 76ª edição do Salão, a mostra chama Despertar a Terra, com curadoria de Aline Ambrosio, Wes Viana, expografia de Zélia de Paula. E a mostra conta com a presença de 38 artistas com obras, e o homenageado desta mostra é o mestre Júlio Santos, que é um expoente na linguagem da fotopintura, alguém de muita importância, que também está com 2 obras no salão, em um dos núcleos. Então a gente recebe a mostra da casa, nos últimos tempos recebeu o Salão de Abril, e a gente também, junto da mostra e da edição, com a participação, tem uma coisa que é novidade nesta edição. É a primeira vez que a gente está com a linguagem de arte têxtil, então também convido as pessoas a visitarem o salão, que ficará até o dia 29 de junho, e aí podem conhecer esses artistas, olhar e passar também pelas obras do mestre Júlio, conhecer também a casa, olhar o espaço. Então, é isso. Muito obrigada. Você pode visitar a Casa do Barão de Camusim de terça a sexta-feira, de 10 horas às 17, exceto nos feriados, e aos sábados, de 10 às 16 horas, exceto também nos feriados. O acesso é gratuito e visitas de grupos podem ser agendadas por e-mail. Esperamos que tenham gostado e até o próximo Cindy Mais Cultura. É isso aí, pessoal. Nós estamos voltando para finalizar o Cindy Mais Forte de hoje. Vocês gostaram da Casa do Barão de Camusim? Vale a pena você se programar. O Cindy Mais Forte vai ficando por aqui. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio para vocês. Tchau, tchau. Até lá. Você assistiu e ouviu Cindy Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.